a questão da indústria produtiva brasileira, da inflação e assim por diante. Nós vemos atualmente que o preço dos alimentos no mercado não para de subir, assim por diante e tal. Toda vez é menos, ou de um mês para o outro tem produtos que sobem até R$ 100 de um mês para o outro e assim por diante. Aí você pega e me fala assim, mas por que que isso está acontecendo? O culpado disso é a desvalorização do câmbio. É, Quando você desvaloriza um câmbio no país para tornar ele mais produtivo economicamente, por que mais produtivo? Os exportadores nacionais vão querer vender mais para fora para ganhar mais dólar e receber mais reais e botar mais reais dentro da economia. Entendeu? Então isso gera uma inflação, oferta de procura e demanda. Quem chega primeiro compra primeiro, então você tem que subir o preço dos produtos para que quem chegue primeiro não compre tudo, igual acontece na Argentina. Então, como que tem muitas famílias ricas há muito tempo na Argentina, eles, como que eu posso dizer? Eles aprenderam a viver na inflação. Nós já tivemos isso no Brasil também. Eles aprenderam a viver na inflação. Então tem meses que eles gastam simplesmente porque sabem que o dinheiro vai derreter. Então, quando um país entra em hiperinflação ou inflação igual o Brasil está voltando novamente agora, porque índices mostram que o Brasil está com a mesma economia de 1958, então isso indica que o Brasil vai voltar com a inflação, tá? O governo não vai conseguir segurar, nenhum governo que entrar, nem de direita nem de esquerda. A impressão de moeda vai correr a rodo, tá? O Brasil já aceitou isso com a criação do Drexit, que vai ser uma moeda de reserva de valor. Igual a China tem o Yen e o Renminbi, o Brasil vai ter o Drexit e o Real, tá certo? O real não vai voltar a se valorizar, ele pode voltar a se valorizar agora com o boom de commodities que o Brasil pode ter por parte da Índia, porque a Índia está tendo uma ascensão econômica e está tomando o motor chinês. Então a Índia passará a ser o novo motor e a nova mão de obra barata do planeta. Então o que foi feito, porque foi primeiro feito no Brasil, depois passou para a China, agora está indo para a Índia, o motor e a mão de obra. Que é uma maneira meio de reduzir a pobreza global e assim por diante. Então é um acordo entre os países, tanto que o primeiro país a investir na China não foi os Estados Unidos, foi o Brasil, com eu acredito que foi o general Geisel ou Figueiredo, foi o Brasil. O Brasil foi o primeiro país a investir na China. Então agora e o Brasil também investiu na Índia. Então agora você vai ver a Índia subindo economicamente e o Brasil pode ganhar com esse mundo de commodities. Por que que o Brasil não guarda reserva nunca? Nunca na história desse país ele guarda reserva. O Brasil tem mais de 1.000 anos. Aí você pega e me fala, não, mas o Brasil foi descoberto em 1500. Não é. Isso é uma piadinha exterior por conta do Itamaraty e assim por diante. Porque em 1806, quando a corte portuguesa sai de Portugal, com todas as 36 mil famílias, os quadros, os livros, os móveis, tudo que importava, os professores, todo mundo que importava saiu de Portugal na invasão de Napoleão. Eles chegam na Bahia em 1808, se eu não me engano. Porque eles ficaram um tempo ali perdidos no mar, ali na calmaria do Marley. Quase morreram por falta de água, por escorbuto e outras coisas. Chegando na Bahia, que era a capital do Brasil no período, duas naus descem, a nau do Dom Pedro e a nau do Dom João. Por quê? A família real nunca viajava junto, desde sempre. Isso é até hoje, porque se acontecesse um acidente não morria o herdeiro presuntivo ao trono. Então eles sempre viajavam separados, tanto em carruagem como em carro, em tudo. Tanto que quando teve a queda da República, os filhos da princesa Isabel estavam em Petrópolis, eles estavam no Rio de Janeiro. Então mandou que as crianças subissem e eles desceram para a cidade. Isso é uma questão de segurança para a próxima geração de reis, de monarcas, de imperadores e assim por diante. Aí, tudo que importava veio para o Brasil. Chegou a certo ponto que o idioma português mudou. Por que, que o idioma português fala português desta maneira e nós falamos da maneira que nós falamos? O Brasil fala o português clássico e formal. Então, é praticamente o inglês britânico. O Brasil fala o português clássico e os portugueses falam o português moderno.
Então inverteu. Os Estados Unidos é o moderno e a Inglaterra é o clássico, o Brasil é o clássico e o português é o moderno. Mas por quê? Pelo seguinte, quando veio a corte, trouxeram tudo. Trouxeram os livros, trouxeram os professores, tudo. E quem ficou lá? Os ingleses tomando conta de Portugal. E a nova geração aprendeu a falar português com alguém que não era nativo de Portugal. Tanto que tem cartas de Dona Maria da Glória, vulgo Dona Maria II. Dona Maria da Glória é a princesa que nasceu no Rio de Janeiro, filha do Dom Pedro II, que se torna Maria II de Portugal. Falando com o assistente dela que ela não consegue entender eles. Então foi um pequeno período de tempo, conseguiu mudar todo o idioma do país, a pronúncia do idioma do país. É por isso que Portugal fala da maneira que fala. Aí eu vejo brasileiros hoje, entre aspas, letrados, professores, filósofos, falando: Portugal fala o português antigo. Não, Portugal não fala o português antigo. Nós falamos o português antigo. Nós utilizamos a maneira antiga. É claro que o nosso português modernizou um pouco, então nós não falamos mais vossa mercê e assim por diante, mas nós continuamos a falar você, que é extremamente mais formal do que o tu português. Entendeu? Agora voltando à questão econômica e à questão da inflação. O Brasil de tempos em tempos é assim, ele ganha uma quantidade de dinheiro e depois ele desvaloriza o dinheiro e melhora a moral, as honras e os costumes do país, as construções e tudo mais, e vai levando. Então, você vai ver agora as famílias voltarem a ser numerosas, você vai ver mais conteúdo, mais, como que eu posso dizer, mais relevante para a vida do ser humano e assim por diante, porque agora nós vamos ter um controle sobre a nossa economia. A partir do momento que nós não dependemos globalmente do mundo, estamos desincronizados do mundo, nós escolhemos o que nós vamos fazer aqui dentro, o projeto de país. Por um período de tempo, é claro, mas vai chegar um momento novamente que nós vamos ter que fazer todas as reformas e voltar para o jogo novamente, tá certo? Então, a partir de agora, o real só vai desvalorizar. E as comidas tendem a ficar mais baratas, porque haverá muito investimento na indústria, a neoindustrialização brasileira, e a neoindustrialização brasileira é alimentícia. Então, o foco do Brasil agora é no que ele sabe fazer. É exportar alimento, mas alimento já processado para o mundo. Então vai melhorar muito a nossa vida aqui, nós vamos comprar muitas coisas de qualidade mais baratas, porque o governo vai incentivar para que a população passe a ser dependente da indústria interna alimentícia e não essa independência que nós temos hoje de escolher o produto, tudo. Então eles vão subsidiar 20% da produção para que fique mais barato. É igual os Correios, porque os Correios dão prejuízo. Eu vou fazer depois um vídeo aqui do porquê os Correios dão prejuízo. E é isso, tá bom? Então, vai ficar barato? Vai, mas alguém tem que pagar essa conta agora do período da expansão monetária e quem chega primeiro bebe água limpa.